Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Tem algumas experiências suas, né, que confirmam essa questão da conexão, né, como aquela visão que você teve na cidade, né, que você foi, que você viu Isso. tudo conectado. Dá essa ideia também. Mas vamos continuar aqui ainda, acompanhando o seu roteiro. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu vou dar um pulinho lá para o final, né, para aquela frase que foi dita a você, que é interessante, que tem a ver com isso que a gente está falando. Mortal é tudo aquilo que nasce... Que se inicia através da forma de liberdade. Através da forma de liberdade. Bom, isso aí é uma coisa que explica um pouco, diferenciar o que é eterno do que é mortal, né? Mortal é aquilo que tem início. Tem início, então tem morte também. Se inicia, ele também termina. Então, se, por exemplo, essa caneta aqui não existia, alguém fabricou, ela passou a existir, e aí um dia ela vai desaparecer, porque ela teve início e vai morrer, vai desaparecer. Uhum. E o corpo humano tem isso também, né? O corpo humano, ele nasce da terra, ele surge, né? É construído dentro do ventre da mãe, e não existia, passa a existir, é formado. E depois ele perde a forma, depois ele desaparece e morre. Então, mortal é isso, que tem início e tem fim. Ele não existia, passou a existir. Você veja, eu observo assim, que a temática da morte, ela está muito recorrente na minha trajetória, na linha do meu tempo. Uhum. Eu me lembrei de uma experiência que aconteceu, uma experiência de trabalho. Num dado momento, nós estávamos numa sala, num refeitório, para lanchar, professores, né? E quando eu sento de frente para uma colega de trabalho, eu não sei o que foi aquilo que me aconteceu. Sabe quando tem a força magnética de um ímã, que você sente o magnetismo do ímã assim? Eu senti aquela sensação com relação à minha colega. Aí eu fiz assim. Mas era atração ou repulsão? Eu vou lhe contar o fato, você vai entender. E algumas pessoas notaram a minha reação de desconforto, que eu até então eu não sabia o que era. E eu saí da mesa. E aí a menina olhou assim para mim e fez, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, não, vou no banheiro. Aí eu lavei o rosto e eu não estava entendendo o que era aquilo. Essa menina, ela teve um bebê e ele nasceu com um problema congênito no coração. Uhum. E ele morreu. E eu acho que eu senti, ela ainda estava grávida. Ah, Eu acho que o meu espírito viu esse acontecimento, antecipou e se manifestou naquela sensação que conscientemente eu não sabia o que era. uhum. Foi uma coisa assim muito... E só depois eu fui entender. E aí quando acontece o fato do sepultamento do bebê, que é no interior bem distante, para lá de Caicó ainda, eu já conhecia ela, só que eu não fui para o sepultamento. E aí eu conversando com a diretora, na escola, todos já tinham ido para o sepultamento. Eu fui trabalhar, eu não fui. A diretora não foi, também não pôde ir. E aí ela disse assim, Ingrid, eu acho que aquela sensação que você teve naquele dia na mesa, que não foi normal, você deve ter sentido. Então as coisas se manifestam muito assim.
numa reação, numa sensação que não vem consciente. Tipo assim, eu não vi a morte do bebê, eu não vi nada, mas eu vi que existia uma energia se interpondo ali, como se fosse acontecer uma coisa que foi um impacto em mim. Uma força magnética projetou em mim, eu absorvi aquilo sem nenhuma explicação racional. E a sensação era de desconforto. Porque eu levantei, eu dei um impulso da mesa, porque era uma sensação muito forte. Eu fui lavar o rosto e as colegas perceberam. Pelo que você falou, você tem o dom de sentir energias, né? Perceber energia, como se tivesse sensores no seu corpo. Isso. Que detecta, né? A energia e a qualidade da energia, se é boa, se é ruim. Sim, é nesse âmbito aí da energia, porque eu não tenho evidência, eu não vejo. Eu tenho essas locuções, mas é quando eu estou dormindo, e não é nada com relação, até agora não foi nada com relação a ninguém, assim, de que vai acontecer isso. Mas essa pessoa, eu senti isso, ficou notório, e como geralmente no meu ambiente de trabalho, no meu contexto de vida laborativa, eu sou meio que a estranha no ninho, digamos assim, porque eu tenho essa questão de sentir a energia e eu não consigo, como é que eu digo, me misturar muito. Então eu fico assim, né? Um pouco isolada. Assim, eu me isolo, mas eu me comunico também, só que eu não sou muito de estar me misturando, porque geralmente eu absorvo as coisas, então eu preciso meio que me blindar de algumas energias que eu sinto ou que não me fazem bem. E aí eu acabo sendo aquela peça, assim, aquela estranha no ninho, porque geralmente em ambiente de trabalho existe um comportamento padrão que define aquele grupo de pertença, existem pensamentos padrões que vai formando a identidade do grupo de pertença. E eu não consigo mudar para agradar, para ser aceita num grupo. Por exemplo, eu não concordo com certos comportamentos e eu não vou aderir àquele comportamento para ser aceita num grupo. E aí eu acabo sendo incompreendida, porque sou eu, entendeu? Eu fico... as pessoas mais autênticas, né, elas geralmente não se incorporam em grupos muito grandes, justamente por isso, porque é um dom que algumas pessoas têm de se incorporar em grupos, fazendo aquele jogo justamente de integração, né, correspondendo e tal. Eu também tenho muito isso, de ser eu mesmo e não gostar muito de... não pertencer muito a grupos, né? É uma característica de pessoas já assim mais voltadas para a espiritualidade. Em geral, elas são mais solitárias mesmo. Mas deixa eu ver aqui o que é que eu anotei aqui, né? Sim, você disse que costuma ver a aura das pessoas. É porque realmente tem gente que vê o futuro, tem gente que vê o passado. Parece que você tem essa característica de perceber o presente, a energia que está atuando ali naquele momento. Né? E uma experiência forte, eu acho que eu já contei para você, foi a que eu vi mais forte, foi de um frei. Eu tinha chegado para a missa já um pouco atrasada, aí eu sentei atrás, bem atrás, e ele estava proclamando a palavra no ambão, naquela parte que faz a leitura. E eu comecei a ver uma coisa bem espessa, que eu nunca tinha visto desse jeito. Era assim, camadas espessas de tons de roxo, muito roxo, muito forte. E eu achei que ele estava com aquela coisa que os bispos usam, porque não tem tipo, eu acho que é solidé o nome, que os judeus também usam, que é o kippá. Os judeus é kippá, mas para os bispos é solidé, eu acho, aquele bichinho. Eu achei que era uma coisa assim.
Aí eu fiz assim na minha vista, porque eu achava que eu estava, sei lá, vindo o impacto da luz, eu tinha acabado de entrar na igreja, talvez não tivesse com um efeito na vista. E fiz assim, mas eu estava vendo nitidamente a projeção da áurea dele, como eu nunca vi de ninguém, porque essa eu vi com cores nítidas, fortes. Uhum. E aí eu fiquei assim olhando. Geralmente, quando acontece, eu fico como se eu não pensasse nada, eu fico imersa naquilo ali, totalmente mergulhada. Assim, não me passa nada e eu fico magnetizada com o que eu tô vendo, entendeu? Uhum. Uhum. E aí quando fui a esse médico, que ele também faz o estudo da quineografia, eu contei para ele. Aí ele falou que nos estudos da quineografia, das cores de áurea, que geralmente tem toda uma leitura, o roxo muito intenso tem a ver com suicídio. Passou. Esse Frei foi transferido, acho que foi para João Pessoa. Passou, acho que uns 3 anos lá. 4, não me recordo. Porque eu vim morar em Extremóis, né? E eu estava em Caicó de férias, recebo uma ligação. Sim, aí ele tinha sido voltado para Natal, porque ele era de Natal, então ele foi muito sofrido para ele ir para João Pessoa ser transferido. Ele nunca tinha mexido com ele nunca tinha se transferido, ele já era de idade. Eu fui até para a formatura, que ele se formou em música, na escola de música da UFRN. Foi um momento muito legal, porque ele tocava um órgão. Uma vez eu cheguei na igreja com minha mãe, e foi no momento que ele estava tocando o órgão. Aquilo era de uma... Nossa, aqueles órgãos antigos, assim. Uhum. Ele tocava divinamente bem, piano e órgão. O nome dele era Frei Ayrton. Então, aí eu estou de férias em Caicó e uma amiga minha da UFS, da Ordem Franciscana Secular, liga para mim. Diz, olha, Ingrid, eu não tenho uma boa notícia para lhe dar. Aí eu disse, pode ir falando, não faça rodeios, que eu sou assim, se você me diga logo, não faça rodeios. Uhum. O Frei Ayrton morreu. Aí eu disse, morreu de quê? Aí ela disse, ele tirou a própria vida, suicidou-se. Aí eu vim entender a Verdade. cor, É o uma que o médico tinha falado. confirmação de que o que Só você viu era então, verdade. só então foi que eu vim entender pelo que o médico tinha falado. Bom, então se confirma, né? E Mas a aura que você vê nas pessoas em geral é que cor? É branca? é branca, como se fosse assim, uma. Sabe uma nuvem quando fica neon? Não tem Sei. aquelas nuvens meio. Pronto, eu vejo se formando assim, saindo, como se fosse assim. Ah. Mas Mas, sempre branca mas não é no neon. contorno da pessoa, não, né? Nem sempre. Uhum. Pronto, se a pessoa tiver. Uma vez eu fui visitar uma amiga, eu fui com uma amiga minha visitar uma amiga dela, que não era minha amiga, que estava hospitalizada, com uma dor de cabeça forte. E eu entrei no quarto que ela estava hospitalizada com essa minha amiga. Eu não conhecia essa pessoa. Era amiga da pessoa que foi visitar ela. E ela começou a conversar com essa minha amiga, falando dos sintomas, de como foi. E eu comecei a ver na cabeça dela. Eu via o cérebro se formando e saindo, como se fosse assim. Fumacinhas, assim, tudo que ela ia falando eu via. Assim. Eu não via cores. A cor que eu vi foi do Frei. A única que eu vi de cor Então, intensa foi desse Frei. talvez não Isso. seja só a aura das pessoas, mas a energia mesmo que ela produz. A energia É, que a pessoa produz, você vê ela em forma de nuvem de energia. sim, é. Eu já, E há pouco tempo, entrevistei uma pessoa, depois vai ser. Já deve ter passado no canal a essa altura, né? Quando for publicar o seu, que ela teve um EQM, realmente, teve um choque elétrico e teve um EQM. E ela via as emoções das pessoas enquanto ela estava fora do corpo, ela via em forma de onda, como se fossem nuvens energéticas, que a pessoa emanava aquilo, sabe?
O aperreio da mãe saiu como uma nuvem, até o cachorrinho latindo na hora, naquela confusão, ela via o cachorrinho também, aquela onda saindo do cachorrinho, né, produzindo energia. As plantas, ela disse que todos os seres têm, agora uns mais, outros menos, e ela via essa energia como uma espécie de micropartícula, assim, flutuante, né? Talvez o que você veja seja essa energia que as pessoas produzem, e a aura já é como se fosse por exemplo, a Terra, o planeta Terra, não tem aquela luz nas fotografias, uma luz em volta, assim, né? Envolve ele todo. É como uma aura, né? Aí já é um outro tipo de emanação, mas eu não posso dizer o que é, mas só estou levantando aqui suposições, né? Pronto. Agora, nas minhas experiências de evidência de aura ou energia, quiçá, na hora da missa, do rito, eu vejo o campo de luz no sacerdote. Onde? Todo. Na pessoa, no sacerdote. sacerdote? Aí eu vejo como se fosse esses vultos neões formando anjos, miríade de anjos, assim, e saindo do cálice sagrado, assim, se formando, e tudo, e fica tudo muito como se ficasse aquela cena, o recorte daquela cena ali que eu estou vendo, fica muito iluminado. Não é uma luz normal que eu vejo, é uma luz transcendente. Sim. A gente está sempre produzindo energia, né? As pessoas, o tempo todo. E, digamos, numa hora dessa, todo mundo concentrado ali naquele cálice, né? Na hora da transfiguração, a fé das pessoas colocada, projetada ali, certamente produz essas imagens que a gente não vê, né? Mas você tem o dom de ver, as pessoas em geral não veem, mas você vê. Isso aí, tem gente que vê egrégora. Já ouviu falar em egrégora? Sim. Por exemplo, as igrejas. Tem gente que tem a capacidade de ver a egrégora. Talvez você tenha esse dom. Na igreja, no prédio mesmo da igreja, eles veem a egrégora de uma igreja. Tem uma forma específica. A egrégora de um hospital, a egrégora de um cemitério, né? Lugares que concentram muito a energia das pessoas. Que vivem ali, seja fé, seja dor, seja medo, seja dor da morte, da perda, né, no caso do cemitério, produz egrégoras. E egrégora nada mais é que uma nuvem de energia que tem uma forma determinada. Cada uma tem sua forma. Então, no caso da energia na missa, por exemplo, você vê essas formas de anjos e tal, é a energia que é produzida pelas pessoas que estão ali concentradas. Provavelmente, eu não vou dizer que né? Estou dizendo que é uma possibilidade. Que não quer dizer que seja algo que não seja real. É real, mas é proporcionado pela energia que as pessoas emanam, né? Nós todos estamos conectados, não só entre nós, como com energias também extrafísicas. Aí, nessa hora, se junta tudo ali, né? Isso. Produz aquelas formas que você vê. É uma das possibilidades. Bem, deixa eu ver aqui. Achei interessante, a sua mãe, né? O seu irmão também tem dons parecidos. Às vezes, essas coisas acontecem em família mesmo, né? É uma questão até genética, de várias pessoas na família ter dons, assim. E o da sua mãe é uma coisa incontestável, porque ela viu, né, um acidente enquanto estava dormindo, ela saiu do corpo, viu um acidente, foi até o local. Poderia ter sido um sonho, se não tivesse realmente acontecido o acidente, né? Mas aconteceu. Mas ela não sabe nem ela não sabia, porque minha mãe é muito leiga, ela não teve muito estudo e tal, e nunca leu nada do gênero. Ela não sabe nem o que é projeção astral. Ela apenas disse, eu vi o meu espírito saindo.
Nitidamente eu vi. Você sabe dizer se foi na mesma hora, se foi antes que ela teve essa previsão, ou foi no momento que aconteceu o acidente e ela dormiu? Eu acho que, pelo que ela contou, parece que minha prima falou com ela e disse, porque ela estava voltando, ela tinha ido para Caicó e estava voltando para Natal com o filho dela. E geralmente é nesse horário, assim, depois do almoço, que ela retorna para Natal. Então, foi por essa hora. Pode ter sido naquela hora mesmo, né, que ela dormiu e foi até o local do acidente. Isso aí é incontestável, é uma prova de que não tem como a pessoa dizer que não foi, né? Que não tinha uma conexão entre o que sua mãe viu e o que aconteceu lá, né? E se a explicação de que era para ter acontecido algo pior, mas a presença da sua mãe lá aliviou as consequências, isso aí foi a sua própria mãe que percebeu, foi essa explicação? Foi. Ela mesma percebeu. Ela disse assim, eu acho que meu espírito saiu do corpo para evitar um acidente maior de Ela Sarevinha. sentiu isso, né? Foi. Uhum. E também teve outras coisas, assim, não sei se é o caso desdobrar, mas o meu irmão perdeu um amigo muito querido, eles eram muito próximos, muito ligados. Ele morreu de um acidente de moto. E ele andava muito lá em casa. Eles bebiam muito, né? E minha mãe estava uma vez, foi sair com meu pai, saiu de um local e foi para um barzinho que era até perto da minha casa. Quando ela chega com meu pai nesse barzinho, ela vê a alma de Stephenson, desse amigo do meu irmão que tinha falecido de acidente, e ele gostava muito de beber. Aí ela foi vendo assim e disse, eu tô vendo Stephenson, ele tá sentado ali. Minha mãe não tinha bebido, viu? Ela disse, tá, eu tô vendo, e ela viu nitidamente ele. E ele já tinha Sentado. morrido. Já tinha morrido, já tinha desencarnado. Ela já tinha acontecido o acidente, né? Outra que ela viu também foi no sítio. Ela viu uma senhora com uma criança nos braços. Ela não viu o rosto da criança. Ela disse que quando essa mulher apareceu, foi como se fosse um jato de luz que subisse assim. Estava no canto da parede, essa mulher. Subiu um jato de luz meia azulada, entre branco e azulado. E era uma mulher de uma aparência bem sofrida, com os olhos bem fundos, moreninha, baixa. Ela estava com essa criança assim. Ela não viu o rosto da criança. E a minha mãe foi se tomando de pânico, porque nunca viu uma coisa assim. Era uma desconhecida, ela não sabia quem era. Aí a minha mãe disse, o que é que você quer? Aí ela disse, eu estou aqui para lhe ajudar, mas tem algo que lhe atrapalha. Aí ela desapareceu. E a gente acha que nessa fazenda que era do meu avô, que meu pai herdou, já morreu uma mulher de parto. E a minha mãe acha que foi... Ela não conheceu essa mulher, porque foi bem... Acho que meu pai não era nem nascido. Era assim no tempo dos meus, enfim, avós paternos. E minha mãe, sabendo dessa história, acha que foi que ela viu essa mulher que morreu de parto lá na casa. E ela não entendeu a mensagem. Assim, eu vim aqui para lhe ajudar, mas tem algo que lhe atrapalha. E ela não sabe o que é esse algo, mas assim, o casamento dos meus pais começaram a dar muito errado e houve muitas coisas. Meu pai começou a acabar tudo que a gente tinha, com farra, com bebida, com mulheres. E ela acha hoje que mas tem algo que lhe atrapalha. Era um casamento que não era o meu pai, enfim. Ela acha que era isso. Hoje ela tem essa resposta, mas na época Não entendeu, né? Mas entendeu. sua mãe teve aquela questão também da sua tia, né, que morreu, e ela nem sabia que sua tia tinha morrido, e ela veio e avisou. Quer dizer, é outra coisa que é incontestável, né? Não dá para dizer que foi imaginação, que foi sonho, porque ela teve o aviso, sentiu a presença, inclusive até diferente, porque a gente às vezes
ouve falar de pessoas que aparecem depois de morto, né? Como às vezes como um vulto, como Não, algo ela não. viu Mas nitidamente. ela pesou na rede, sentou na rede, sentiu peso, quer dizer, é uma forma diferente de aparecer, né? Também. Mas já É, apareceu. agora há pouco tempo, acho que não tem nem. Foi esse ano, não tem nem 3 meses. A minha mãe, ela tem doença degenerativa, progressiva. Ela tem bastante atrofia muscular, ela anda bem pouquinho, deambula com muita dificuldade, porque a atrofia está bem avançada. Hum, Então, ela anda mais na cadeira de rodas, digamos assim, porque ela não tem a força de dar passada, o músculo está atrofiando. E foi um pedreiro lá na minha casa, em Caicó, fazer um serviço lá no quarto dela. E ela foi dormir no meu quarto. E ela disse que sonhou, ela adormeceu. Quando ela acordou de joelhos na minha cama, de joelhos com as mãos assim. hum. E ela teve a impressão de que viu São Miguel Arcanjo. Aí ela disse assim, como é que eu vim parar aqui? Porque minha mãe não se ajoelha, Paulo. Ela não tem força na perna, a rótula dela já é bem Uhum. comprometida. Eu não sei como foi aquilo, nem ela sabe. Ela disse, meu Deus, como foi que eu vim parar aqui? Como é que eu vou me levantar daqui? Aí ela disse que escutou a voz de São Miguel, dizendo, eu lhe ajudo. Aí ela foi levantando e... Ela tem um negócio com São Miguel. Ela já sonhou com São Miguel. E Uhum. agora, essa foi a mais recente, que ela, quando acordou, se viu ajoelhada. Ela não consegue se ajoelhar. Ela mal consegue dar a passada. Eu achei muito impressionante. E E ela, ela ouviu, ouviu ele dizer isso, eu lhe ajudo, ou ela viu? ela Ouviu. ouviu ele dizendo, não desista de ter fé. Não desista. Eu lhe ajudo. Aí ela achou que era ajudar a levantar, que realmente ela não sabe como levantou. Uhum. Foi uma força que levantou ela. Porque ela não se ajoelha em hipótese alguma, ela não É tem essa condição. talvez um sinal para ela manter a fé dela, né? Isso. Agora, sobre seu irmão, você falou uma coisa que também passou por uma projeção na qual ele teve uma proposta de ir para a Europa. Você poderia explicar melhor essa? Eu me lembro que ele já estava bem cansado de tanto trabalhar, porque assim, ele vinha engatando um trabalho no outro, e ele trabalhou muitos anos no Carrefour e trabalhava de vendedor, era em pé, ele desenvolveu problema de coluna, né? Porque o vendedor ele não senta, ele é o tempo todo. É. Depois ele foi trabalhar em hotel, trabalhou em alguns hotéis da Via Costeira. E na época, ele se preocupava muito, porque como ele pagava aluguel, ele dizia assim, eu não consigo juntar nada, meu Deus, a gente morre de trabalhar e é explorado, e eu nunca vou me libertar do aluguel. Ele ficava com essas preocupações, eu preciso crescer, eu preciso fazer. Aí ele foi fazer um curso de radiologia, curso técnico de radiologia. Ele estava fazendo esse curso. E aí, ele tinha alguns amigos nossos, que era de uma cidade vizinha, de Caicó, que se chama Acari, que tinham ido para a Espanha. Assim, tipo assim, cansou, né, dessa vida e foi com uma proposta nova para trabalhar. Aí se comunicou com ele, e nesse dia, isso foi depois da projeção astral, porque como ele teve essa projeção, foi num dia que ele estava muito cansado, ele ia para esse curso, assim ele me contou. Ele saiu do trabalho e foi para o curso. E ele disse que nesse dia estava exausto, estava muito cansado, triste. Ele achava que não ia dar conta daquele cansaço, de terminar aquele curso, de ter uma melhora de vida. Ele estava bem cansado mesmo. Quando ele chegou em casa, ele apagou. Ele disse que viu o espírito dele saindo do corpo e viu ele num outro lugar, como se não fosse no país, né? Sim. Numa outra vida, numa outra proposta de trabalho que ele não conseguia definir muito bem.
E aí, com uma semana depois, ou poucos dias depois, ele entra em contato com esses amigos, assim, não sei como foi muito bem que se deu esse contato. E aí ele disse, eu não tô mais aí, não, eu vim embora, esse amigo dele falando. Eu também cansei, não sei o que, a gente morre de trabalhar, não tem nada, e eu resolvi chutar o pau da barraca e fazer essa experiência na Espanha. E aí ele foi se comunicando, ele disse, eu queria muito ir. Aí ele disse, deixa as coisas andarem mais um pouco aqui para mim, que eu vou te ajudar. Aí, não sei como foi, eu sei que ele trancou esse curso técnico, largou o emprego e chegou para minha mãe e disse, mãe, eu vou embora. Como assim? Eu vou fazer uma experiência fora do país, vou ter uns amigos meus na Espanha, eles vão me ajudar e eu vou para lá, vou trabalhar. Aí ele foi embora. E aí começou, ficou ilegal, o bicho se venceu, ficou ilegal lá. Trabalhou de tudo um pouco, né, assim, limpando escritório, lavando louça, o que aparecesse ele foi trabalhando. Aí a coisa foi ficando ruim na Espanha, e daí ele tinha um amigo nosso de Caicó, lá na Inglaterra, que ele não sabia, tomou conhecimento. Porque assim, quando um brasileiro vai embora, parece que eles começam a saber de quem está lá fora, né, começa Mais essa uma conexão. rede, né? Exatamente. Aí ele ficou, como o bicho se venceu, ele foi para a Inglaterra e começou uma nova experiência lá. E aí foi ficando ilegal. O bicho se vencendo e ele ficou trabalhando ilegal. Até que um dia ele juntou uma grana, eu acho que comprou um casamento lá com uma pessoa, amiga dele. Ele conseguiu a cidadania. E aí foi quando ele conseguiu trabalhar no Museu do Transporte. Ele passou 9 anos no Museu do Transporte, trabalhando lá. Aí as coisas foram se encaminhando. Então ele entendeu, a partir dessa projeção astral, que o espírito dele precisava tentar algo novo, não sei. Eu entendo assim. E aí as coisas foram acontecendo, se desdobrando, se conectando, um amigo de Caicó, um amigo não sei o quê. Mas ele já voltou para o Brasil? Não, ele vem todos os anos, porque ele é canceriano, né? Ele é bem família. Ele é muito ligado à minha mãe e a mim. Mas ele mora na Inglaterra? Ele mora na Inglaterra. Eu já fui visitar ele, passei quase um mês lá de férias com ele. E aí ele vem, quase todos os anos ele vem. Esse ano ele já veio. Ele veio no aniversário da minha mãe, que é em maio. Sempre vem em abril, maio. Uhum. Aí eu entendo que foi como se fosse um salto quântico que ele... Talvez às vezes a gente, para fazer uma mudança, tem que chegar no fundo do poço, né? E aí ele deve ter chegado, né, no esgotamento, no desânimo de tanto tentar as coisas aqui não conseguir, né? E deu aquele salto, né? E foi para o lugar onde ele tinha que ir mesmo. Às vezes as coisas darem errado em algum lugar, é a mola que ele joga para onde você tem que ir, né? E tem uma experiência que ele me contou que me ocorreu agora, que eu lembrei. Ele disse que quando ele muda para a Inglaterra, que faz essa transição, e que as coisas no começo são sempre muito difíceis, né? Que ele começa a querer desistir, a voltar, acha que não vai dar certo. E aí ele entrou numa igreja. Ele não é católico, não é de igreja. Meu irmão entrou numa daquelas igrejas lá na Inglaterra, naquelas igrejas góticas, medievais, sei lá. Ele me contou que entrou nessa igreja, depois que saiu do trabalho, estava cansado, desanimado, desacreditado, querendo voltar, enfim. E resolveu fazer daquilo ali um espaço de relaxamento, não sei, porque ele não tem essa experiência no catolicismo. Sim. Aí ele estava sentado e ele disse que chegou uma senhora, uma velhinha já, sentou do lado dele, com distância assim, mais ou menos de um braço. E aí ela olhou para ele assim e disse em português de Portugal: meu filho, você está muito cansado, né? Aí ele balançou a cabeça. Disse assim. Aí ele disse: e você está se sentindo muito sozinho, né? Aí ele começou, pronto, aí nessa segunda pergunta ele começou a chorar, porque ele não tinha mais nem força para falar, assim, ele já estava que ele só balançava a cabeça. Aí ela olhou para ele e disse assim:
não se sinta sozinho, você nunca vai estar sozinho. Continue seu caminho, não desanime. Aí ela saiu. E aí ele disse que voltou lá no outro dia para ver se via aquela senhora, porque ela passou uma força tão grande para ele, e ela estava falando em português de Portugal, que ele, poxa, eu vou Como ver se se ela... conhecesse ele, né? Porque Isso. não sabia nem que ele falava E português. ele disse que nunca mais encontrou essa mulher. Eu disse, será que você teve uma visão? Será que foi um espírito? Aí ele disse, mãe, vê essas coisas, quem sabe eu não tenho dom e só agora eu estou descobrindo. Aí eu achei, aí eu É lembrei, quando você verdade. veio falando, eu lembrei desse episódio que ele me contou. Muito forte essa experiência aí. Bem, deixa eu ver aqui. Bem, aquele sonho que você relatou, né? Da sua... que você quase se afogou no rio, né? Numa Viu a força letra de d'água, numa sangue, correnteza. numa Foi. correnteza, né? Falando de uma nova terra, de uma cidade onde você percebia lá muita unidade, né? Isso, Tinha um homem de branco também. A isso. impressão que dá é que você teve mais uma projeção astral, na verdade. Não é bem uma EQM, porque é quase a mesma coisa, né? Mas só que a forma como a sua consciência sai é diferente. Na EQM, é uma fraqueza do corpo muito grande, de forma que libera o seu, poderia chamar de espírito, alma, qualquer coisa assim, a sua contraparte, né, extrafísica. Uhum. Ela é liberada pela fraqueza extrema do corpo. E muitas vezes a proximidade da morte, às vezes a morte mesmo do corpo. Aí sai a sua energia, é liberada e o corpo fica lá. Depois você volta para ele, mas por conta de um acidente, de uma doença, alguma coisa assim. Mas tem uma outra forma muito semelhante de sair do corpo, que é a experiência fora do corpo, que é muito semelhante à EQM, só que você não está morrendo, apenas é uma outra forma de liberar e você viver as mesmas experiências do EQM, muito semelhante. Eu sinto Então, assim, algumas vezes, conforme eu já lhe relatei, eu sinto que o meu espírito sai, mas eu vejo como se fosse ou quando ele está saindo, e aí eu não vejo mais nada, dá um apagão, ou quando está voltando. E eu sinto muito cansada, assim, quando eu volto, como se o meu espírito estivesse indo em missão, mas eu não lembro de nada. Mas eu tenho a é, sensação de que estou saindo para algum lugar, em alguma isso é muito, missão. muito comum. Eu já vi pessoas assim terem experiências, e numa dessas ela fica consciente. E aí ela tem a informação de que ela faz isso sempre, mas não lembra, né? É um fenômeno que acontece conosco mesmo, né? A gente sair do corpo e muitas vezes só percebe a saída e a volta e o cansaço que fica. E também a sensação de déjà vu, né? Como se eu já tivesse vivido Hum, algo que eu estou, assim, nitidamente. Como se o meu espírito tivesse se antecipado. E quando eu vivo aquilo, eu disse, isso aqui não tem mais novidade, eu já vivi isso aqui. Eu lembro nitidamente da exato. cena, das pessoas. É. Incrível. Pronto, no estágio que eu fui fazer sábado da arte terapia, nós fomos atender lá na clínica, nós éramos 4. Um amigo e mais eu e 2 amigas. E eu tive a sensação de que eu já tinha vivido aquilo. Aquela situação, aquela cena, né? Isso. Quando a gente atendeu a moça, né, que a gente prestou atendimento, que ela relatou a experiência dela, eu tive nitidamente a sensação de que ela já me contou a experiência dela. Uhum. E ela olhava É. muito para mim, porque nós éramos 4 prestando esse atendimento, fazendo essa imersão com ela, né, dando as comandas e ouvindo, mas ela, quando ela relatava, ela só olhava para mim. Aí eu fico me perguntando, por quê? São 4 pessoas, mas ela fixava muito o olhar em mim,
tudo bem, você está entre 4 pessoas, você olha para tá socializando a sua fala para 4, né? É um construto ali dialógico. Mas você fixar o olhar mais de uma pessoa, eu acho estranho, assim. Como se ela projetasse mais em mim uma ressonância ou sentisse que eu compreendesse mais. Eu não sei, eu fico me questionando, perguntando, entendeu? Então, uma como eu tenho uma afinidade. experiência de que eu já vivi, talvez o meu espírito já esteve com ela. É uma explicação que eu encontro. Mais conexão, né? A gente, às vezes não, a gente não visualiza essa conexão, ela é invisível, mas ela existe, é real, né? Bem, então, aquelas locuções interiores que você teve foram eventos limitados, não é uma coisa que acontece sempre, nem sempre, né, aconteceu, mas aconteceu algumas vezes, né? E são muito elaboradas as afirmações. E certamente isso vem de uma dimensão extrafísica, né? Você talvez venha de você mesmo, de sua existência em outra dimensão, ou daquilo que é conectado com você em outra dimensão, outras consciências, né? Isso. É como se lhe ensinasse algumas coisas, né? Quando você Isso, estava em depressão, né? Principalmente aquela que diz que... E aí eu passei a repetir como um mantra, né? Quando eu ouvi essa. Eu sou a centelha do amor maior. Eu sou alegria, vida e luz. Porque eu entendi que foi uma sugestão para mim. Ou uma admoestação, digamos assim, considerando o estado em que eu estava. Um estado de desânimo, de apatia, de falta de reação, de depressão, né? E eu não estava sabendo... Agora que você falou em mantra, eu acho que foi um mantra que foi dado para você. Se Então, você... eu passei a interpretar, assim. E eu repito Porque... até hoje, quando eu tenho alguma baixa, assim, aí eu repito, e aí sinto que eu vou me reconectando e vou melhorando. Porque essa frase, eu sou, tem muito poder, muita força, né? Jesus usava ela, né? Quando ele dizia assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, né? Isso, Aquele que fazendo um crê em mim. paralelo Tá? com o Então, esse Evangelho. eu sou é uma energia, quando você fala isso, que aquilo que você disser depois de eu sou tem a tendência de realmente se tornar. De você se tornar aquilo. Então, eu sou a centelha Do de amor luz, né? maior. Do Do amor amor maior. maior. Da alegria, eu sou alegria, Vida e luz. vida e luz. Quer dizer, se você repete isso aí atrai para você uma energia poderosíssima que transforma aquele estado que você estava de depressão Transmuta, em vida. né? Transmuta, né? É. No estado Foi um presente que você recebeu. Esse mantra. Muito, muito interessante, muito poderoso mesmo. E teve outros, né? Bem-aventurado O barco o barco destes mares, desses mares sempre tão tão divinos. divino sem o merecer da terra. E, Paulo, eu lembrei que quando eu estava assim num estado de depressão, eu tinha a sensação de ver insetos. Era uma sensação horrível. Eu via, é como se fosse vultos de insetos, de escorpião, Sim. barata, e eu começava a achar que eu estava endoidecendo. Eu disse, meu Deus, será que eu estou enlouquecendo? Aí teve uma hora que eu abri os olhos, porque eu durmo com uma borboleta que é uma luzinha colorida, que eu boto na tomada, que eu Sei, para não ficar não gosto. escuro. Isso. E aí que eu abri os olhos, que eu vi mais ou menos, para mim eu estava vendo um inseto na parede. Aí eu corri para acender a luz. E aí eu tive a sensação de que tinham muitos insetos em cima de mim. Aí eu comecei a gritar. E o meu gato se assustou. Porque o meu gato dorme no meu quarto, assim, bota a caminha dele. E aí eu disse, será que eu estou enlouquecendo? O que é isso? Será que é algum fenômeno que
uma força negativa atuando em mim, que eu estou vendo vultos de insetos. O que é insetos? Eu comecei a ir atrás de simbologia. E aí eu comecei aí é nesses momentos cruciais em que eu não encontro respostas e diante de algum fenômeno, alguma coisa inexplicável, e aí eu vou na palavra de Deus, começo a rezar, me conectar, e aquilo se dissipa. E aí eu lembro do mantra. Aí eu começo a repetir também o mantra diante de alguma coisa assim. É porque sua mente é uma usina produtora de energia. Se a mente está produzindo pensamentos negativos, aí produz energia negativa. E esse inseto é a imagem corporificada dessas energias negativas, né? Coisas desagradáveis. Mas aí quando você repete o mantra, ou você vai orar, ou vai ler a palavra de Deus aí na Bíblia e tal, então você muda a sua energia e aquilo se dissipa, né? Muda realmente toda a circunstância energética, né? Em torno de você. E depois tem a sensação que já me acompanhou por muito tempo, que eu também lembrei, de que tem uma presença me observando. Sempre muito forte essa presença me observando. Eu não sei se é de um Frei, que era meu orientador espiritual na época da minha caminhada, que ele morreu de câncer. E ele me ajudou muito, me deu muitas orientações, assim, pertinentes, bonitas, né? Enfim. Inclusive, quando ele morreu, eu também sonhei com ele. Eu vou lembrando. Ele morreu de câncer. Depois que ele foi transferido, que ele adoeceu e eu não tive mais contato, porque acho que ele foi para Maceió. Eu nunca fui em Maceió, não tive mais contato. E aí, quando eu soube da morte dele, eu senti a morte dele. Aí só depois eu soube. Aí eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu estava num lugar como se fosse no hospital. E tinha duas pessoas, tinha um casal. Era uma moça morena. Eu descrevo nitidamente, nunca vi, mas a sensação de que eu vejo nitidamente. Uma moça morena do cabelo até aqui, cabelo liso. Ela estava de branco e o senhor que estava com ela também. E eu via esse Frei num quarto de hospital. Só que esse quarto, as portas eram bem largas e não tinha porta. Era só como chama? O portal, né? Não tinha porta, era aberto. As janelas do mesmo jeito. E eu via ele lá na última cama, num leito. Eu via ele. E eu dizia, eu corria para ir até ele. Aí a moça me impedia. Ela dizia, você não pode entrar. Aí eu disse, deixa eu ir ver, deixa eu ir lá perto dele, deixa eu ir lá. Aí ela dizia, não, porque ele está em processo de cura, e aqui você não pode entrar, aqui não é mais com você, não é mais com ninguém, é com a gente. Aí eu ficava angustiada, porque eu achava que eu podia curar ele, sabe? Aquela história do dom da cura, que também se insinua muito. E aí eu acordei. E aí eu não sei se na dimensão espiritual, nessas narrativas, né, do seu programa, das histórias que você acolhe, escuta, se existe essa coisa, essa configuração de um hospital espiritual para pessoas que desencarnam por câncer, por doença. Eu entendo que como se o espírito continuasse o processo de cura, né? Porque eu sonhei. Até porque eu sonhei. E eu tive esse sonho, assim, porque eu gostava muito dele, ele foi muito importante na minha caminhada. E esse sonho que você teve foi muito depois que ele morreu? Ou foi... Não, ele já tinha morrido fazia acho que um mês. E você não mais sabia? Mais ou menos um mês. E você não tinha sabido ainda? Não, eu sabia que ele tinha morrido, mas eu só sonhei basicamente com um mês depois. Primeiro eu senti que ele não estava bem.
Uhum. Aí eu busquei informação para uma pessoa que era muito próxima dele, que tinha ido visitar ele. Aí ele disse, ele tá com câncer, tá um câncer muito agressivo, que é na laringe, na faringe, alguma coisa aqui. Mas tá fazendo a quimioterapia, não sei o quê, e vamos ter fé, reze. E aí, quando ele morreu, eu senti também, e com mais ou menos um mês decorrido da morte dele, aí eu tive esse sonho do hospital. Já ouvi falar muito nesse hospital, né? A pessoa morre e o corpo energético que sai ainda leva sequelas daquela doença que ele estava. E aí tem que passar por um período de cura lá no mundo astral mesmo, para depois sair de lá para um lugar definitivo para onde ele vai e tal. E Então é aí muito comum esse relato. eu lembrei que quando a minha mãe veio para aqui agora, em outubro, ela teve consulta e teve que tomar uma medicação na veia, que é um cálcio que ela toma, que equivale a uma dosagem por um ano, né? É no soro. E é bastante cara essa medicação. Então, ela veio nessa ocasião de consultas de médicos, e o médico tinha dito que ela poderia ter uma reação da injeção, porque era uma dosagem muito forte que ia se distribuir para todos os seus ossos, né? Um cálcio, uma reposição de cálcio. E ela teve uma piora. E eu fiquei muito preocupada, porque eu sozinha aqui com ela, tipo, ela teve febre. E eu fiquei muito preocupada. Eu liguei para o médico. E o médico disse: não, continue dando aquele remédio que eu passei, que era o Advil. Ela tem que tomar bastante água. Dê muita água a ela. Controle a febre, que isso é normal. E quando eu fui dormir, eu estava muito cansada, porque quando ela vem, eu fico muito em função dela, né? Passa comida para ela comer bem, assim, eu me preocupo muito, fico realmente em função dela. Como eu me preocupei bastante e estava muito cansada, aí quando tudo estava sob controle, que eu dei o remédio, que a febre passou, ela foi dormir, e aí eu sonho com o Frei, eu sonho com o Frei que eu tinha ligação. Eu estava num ambiente que eu não via muito bem. A gente estava como se fosse fazendo uma refeição. Eu via ele nitidamente. Era como se fosse uma família, assim, que a gente estava, né, dentro dessa família que era como se fosse uma família que a gente estivesse visitando, eu não sei. Era dentro de uma família, que não era nem minha nem dele. E ele olhava para mim, ele só olhava para mim e dizia assim, e fazia assim com a cabeça, só gesto. Aí no outro dia, a minha mãe estava muito bem, muito bem. Estava até conseguindo andar mais, porque ela anda devido à atrofia, com bastante dificuldade, né? Ela disse, eu tô tão bem hoje. Aí eu atribuí isso como se ele tivesse comigo, conectado, e tivesse interferido nesse bem-estar da minha mãe, intervido de alguma forma no estado de saúde dela. Né? Como eu fiquei preocupada, e às vezes quando a gente está num momento crucial de preocupação, de tribulação, a gente pensa nas pessoas que a gente quer bem e que já partiram para outra dimensão, né? Geralmente eu penso na minha prima, mas nesse dia eu não pensei em ninguém, nem pensei nela, nem pensei no Frei, não pensei em ninguém, porque eu estava cansada, eu queria dormir, descansar para acordar disposta e continuar cuidando da minha mãe. E aí eu sonho com ele, esse sonho. Ele não falava nada, balançava a cabeça assim, como se dissesse, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Foi essa sensação de conforto que eu recebi. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E minha mãe amanheceu muito bem mesmo. Eu acho que ele estava conectado comigo. Todos esses relatos mostram como o mundo material ele está completamente conectado com o mundo espiritual, né? Que é tudo uma coisa só, a gente interage um com o outro. E as pessoas que estão dormindo, ou como dizia Jesus, estão mortas, né? Elas não veem nada disso. Elas só veem o mundo material, só tem objetivos aqui na Terra, de trabalhar, ganhar dinheiro, e quando cai em si,
está velho ou está morto já e não aprendeu, né, o que é qual o verdadeiro objetivo da vida, que é a gente evoluir espiritualmente, né? E aí Jesus dizia que adianta você ganhar o mundo inteiro e sua alma ficar pobre, né? Perder sua alma. Então, é muito interessante todos esses relatos e essas experiências, porque mostram para a gente que a realidade não é só isso aqui, né? A gente tem que estar interagindo e considerando os valores espirituais, considerando que nós não somos desse mundo e que a gente vem aqui para uma passagem, e não para construir tesouros, conquistas aqui para esse mundo. Isso pode até acontecer, né? Você conquista coisas e tal, mas como um meio, não como um fim, né? Isso. Então, eu gostaria de saber, assim, se, para a gente concluir, né? Se tem ainda alguma coisa que você gostaria de ter falado e não falou, e se você tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que estão nos escutando aí no mundo inteiro. Eu acho assim que cada um tem o seu tempo de despertar, como eu tive o meu, né, com relação à morte da minha prima, que foi assim, um insight realmente, um despertar, no sentido da palavra, que aí comecei a buscar, né? Eu acho que cada um tem o seu, né? É um acontecimento, não sei, mas eu acho que cada pessoa vai ter o seu despertar. E aproveitar quando ele chegar, ou de repente não precisa nem ter assim um despertar, mas às vezes só em a gente ver um acontecimento na vida de uma pessoa já é um abrir de olhos, né? É para a gente não se apegar a nada aqui. E entender que essa realidade, ela é muito real. Ela é muito... É como a linguagem do meu sonho, é unidade. Em Deus tudo é unidade. Não existe separação. Então, se a gente aprende, se a gente desenvolve a estabelecer essa conexão a partir desse despertar, eu acho que tudo muda. Você passa a ver a vida de outra forma. Você passa a se preparar melhor, a estar mais preparada, mais estruturada, né? A não se abalar tanto com as coisas, a entender que faz parte do seu crescimento, da sua linha evolutiva, e a ajudar outras pessoas também, porque o propósito da vida é esse, é a gente evoluir e ser também um canal de bênção na vida das pessoas, de um mediador também, né, de ajuda. Basicamente é isso. É isso aí, são palavras de muito buscar valor. essa comunhão com Deus, né, independente de religião, mas estabelecer essa comum união com Deus e com a vida, né? Com tudo que é a expressão da vida. Isso. Bem. Tá. Exatamente. Então, muito obrigado por você ter... Eu que agradeço, Paulo. Participado aí, trazido tanta reflexão, tanto exemplo, né? De vida e de experiências para nos iluminar. São experiências luminosas. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada.